Estou de volta aqui a Sol Comercial nessa semana para falar de luz, luminárias, com o professor Cleiton Barreto, da UFRN, UNP, nosso conhecido da semana passada. Cleiton, a gente falou a semana passada, inclusive, de cores, né, da importância de aplicar a cor certa, porque isso influencia no resultado do ambiente, seja de trabalho, seja de casa, ou seja, conforto ou produção. Mas a luz também, obviamente, é fundamental para o resultado de qualquer ambiente. É verdade, Will. Não adianta você ter um bom piso, ter excelentes móveis e saber escolher a cor e se a luz não vai realçar tudo isso. Então a luz é de fundamental importância, ela inclusive é um elemento de arquitetura de interiores, como também é um elemento de conforto ambiental. É necessário, inclusive, você saber dimensionar a luz correta para aquele trabalho que você vai desenvolver. Se é para repouso, se é para trabalho, se é para uma área de convívio social. A luz não pode obstruir sua visão, nem pode estar exagerada, nem também pode estar tão pouca que você não consiga nem chegar aos ambientes, ficar batendo nos móveis o tempo todo. Então é muito importante ter essa noção exatamente de que tipo de luz você quer para aquele tipo de ambiente, que tipo de atividade vai ser desenvolvida lá. Aqui na Sol, por exemplo, a gente já fez algumas outras matérias mostrando essa variedade e as coisas são muito automatizadas hoje, né? Tem aquela coisa de você estar descendo uma escada e você ter uma luz mais leve para a madrugada, só para não descer no escuro, enfim. No caso de uma casa, o que é apropriado para cada ambiente? O que é que deve ser mais forte, o que é que deve ser mais fraco? Hoje em dia, graças à tecnologia, a gente tem a figura do LED, que é um elemento que veio trazer economia de consumo e potencialidades de iluminação, né? O ideal é que para ambientes de trabalho, você tenha iluminações das cores brancas, né? As fluorescentes hoje são as mais recomendadas pelo baixíssimo consumo energético, e também porque elas refletem pouco em ambientes onde tem muita superfície de refletância, ou seja, superfícies que, como a cozinha, infelizmente muitas pessoas acabam colocando bancadas que geram muita reflexão de cor. Isso é péssimo para quem vai trabalhar principalmente com cortes, porque aí você pode ter luz difusas refletindo diretamente no seu globo ocular e você acabar cortando indevidamente aquilo que você não deve. Então é muito importante para ambientes de trabalho, como também o escritório, você ter sempre a iluminação da sua linha de visão para cima e que esteja posicionado na sua frente, porque se estiver posicionado atrás de você, vai causar área de sombreamento, o que também é prejudicial. Então, para a área já de circulação, como você bem colocou, o ideal é a gente ter uma iluminaçãozinha difusa, fraca, que lhe permita haver o contraste, para você não cair de uma escada, por exemplo, mas que não haja necessidade de um alto consumo energético. Por quê? Porque é um ambiente de transição. Você não vai pernoitar ali, você não vai ficar muito tempo ali. E outra coisa, você vai evitar também um consumo exagerado de energia num ambiente de transição, né? Já um ambiente mais social, aí você pode criar dois climas diferentes. Você pode ter uma luz mais difusa, para quando não houver ninguém naquele ambiente, mas você tem uma iluminação abrangente para todo o espaço. E você pode ter determinados pontos, como uma chaise longue, uma poltrona, onde você vai fazer uma leitura, você tem uma iluminação mais forte para permitir aquela leitura mais agradável naquele momento ali, né? Então o bacana é você saber trabalhar as variedades de conforto que a luz pode lhe proporcionar, desde os tons brancos, que vai lhe proporcionar clareza de visão, aos tons amarelados, que vai lhe permitir uma melhor reprodução das cores perante o seu olho humano, mas também vai dar aquele clima de aconchego, que é o importante principalmente em salas de estar. No caso aqui da Sol, a gente sempre fala muito dos lustres, porque a Sol tem lustres belíssimos e praticamente sempre exclusivos, né? O Wellington está sempre nas feiras em São Paulo, em Salvador, e está sempre trazendo coisa que você só vai encontrar na Sol. O lustre é sala ou tem outro lugar que eu posso usar? É porque o lustre, ele subentende um pé direito alto, né? O pé direito, para quem não sabe, é aquela distância entre o piso e o teto, né? E ele por si só ele precisa ser observado, ele precisa ser contemplado,
né? Mas hoje em dia, como a gente pode observar aqui, a gente já tem alguns tipos de pendentes, alguns mini lustres, que geram uma beleza e ele não precisa de um grande espaço para ser apreciado. O que é ideal hoje, porque nós temos hoje muitos recém-casados, né? Ou pessoas que se separam, ou pessoas mais idosas que preferem morar em locais menores para ter menos trabalho para cuidar desses lares. E hoje em dia a gente tem uma grande quantidade de imóveis voltados para pessoas que precisam de pouco espaço para viver. Então, nesses espaços, que a gente geralmente tem pés direitos baixos, você não caberia lustres realmente grandiosos, né? Você teria o lustre basicamente em cima da sua cabeça. Então hoje, graças a Deus, pelo menos aqui a gente tem observado aqui na Sol, que eles têm uma grande variedade aqui de opções, inclusive misturando materiais bem diversificados para poder associar com qualquer tipo de ambientação que você propõe para a sua sala de estar. E lustre não é necessariamente só sala de estar nem sala de jantar. Ele também cabe muito bem em cima de uma cama, principalmente se for de um casal que tende ao romantismo. Aí aproveita e coloca algum vermelho para lembrar das cores. Um vermelho, um rosa, um laranja, um violeta, né? Um roxo em determinados tons, porque o importante é saber dosar, né? Tudo é a dose da composição que vai causar aquele chamamento do seu olho para aquele ponto focal, mas ele vai saber também se combinar com os demais elementos do quarto, né? E lembrando que uma boa ambientação não é só cor, não é só luz, não é só móvel, é um conjunto de harmonia de todos esses elementos. Daí a importância também de você ter um arquiteto para fazer essa composição. Agora, por exemplo, se eu preferir a hora dos estudos ou da leitura, por exemplo, que ela seja feita no meu quarto, e eu quero que o meu quarto tenha um lustre aqui da Sol, como é que eu equilibro essa iluminação? Porque para a hora da leitura, o interessante é que a luz seja forte, né? Para que você não tenha, obviamente, que forçar a visão. Isso. Mas e se o momento em que eu vou estar no quarto não é para leitura, é para TV ou simplesmente para relaxar, para ouvir música, eu acho talvez um pendente. Então é possível usar essas duas coisas no mesmo ambiente, vir aqui na Sol, montar um equipamento desse, de ter no quarto, no caso do exemplo do quarto, uma luz mais forte e uma luz mais fraca no mesmo local? Exatamente, por que não, ao invés de ter abajures nos criados mudos, você não ter dois pendentezinhos discretos, um de cada lado? Você cria aquele ambiente gostoso de aconchego, inclusive esse ambiente de aconchego, criado pelos pendentes, ele pode, inclusive, ele faz um contraponto à luz que vem da televisão. Um detalhe que eu não sei se os telespectadores têm ciência, mas hoje em dia onde tudo que a gente faz está ligado a uma tela, né, de um smartphone, de um monitor, de uma televisão, a gente precisa estar constantemente lubrificando nossos olhos com colírio por conta do ressecamento que esses monitores causam em nossos globos oculares. Então é interessante quando você cria esses dois pendentes no quarto para quebrar também o efeito nocivo que vem da radiação da televisão, né, do monitor. Então é bom você também ter lembrar disso para evitar até um dano a longo prazo na sua retina. Agora, professor, o que é que você prefere? Para a gente encerrar com essa história da preferência novamente, como fizemos. A luz forte ou a luz fraca? O lustre ou o pendente? O que é que lhe agrada mais? Olha, aí você me coloca na sinuca de bico, porque na verdade cada um tem um porquê, né? Eu sou muito fã dos pendentes porque eles conseguiram mostrar a criatividade dos designers, né, misturando materiais. O LED veio então para fechar com chave de ouro essa composição e eles criam no seu conjunto uma harmonia perfeita, bela, e ele é belo por si só, né? Mas a gente sabe que no dia a dia do trabalho a gente precisa ter uma luz forte, boa para trabalhar, que você possa contemplar todas as nuances do seu trabalho. Então, assim, se você me permitir, eu vou querer ficar com os dois. E os dois, pelo que você já viu aqui na loja, você encontra na Sol, qualquer uma dessas opções. Só não me peça para indicar qual é o mais bonito, porque realmente a variedade aqui deixa qualquer um confuso.